Aqui alguns pastores que vão se juntar a nós. Davi, por favor. E vamos, após a fala do Davi, do pastor Davi Lago, nós vamos fazer uma ministração. Eu não estou vendo muito jovem aqui. Então nós vamos ministrar menos de 30. Quem? 2, 3. Só. Nós vamos depois fazer um clamor pela nova geração e pelos pastores do Brasil, que isso seja realidade dentro das nossas igrejas, que Deus nos mova para que nós possamos conseguir falar a língua deles, entrar na cultura deles e o Espírito possa mover para essa nova geração. Os pastores que estão aqui na frente, agora mesmo, podem talvez até se sentar aqui, agora mesmo nós vamos fazer aqui uma frente de oração para ministrar em prol do Brasil, da igreja evangélica nessa direção. Boa tarde, eu quero ler com os irmãos, primeiro livro de Reis, capítulo 11, alguns versos na palavra, primeiro Reis, capítulo 11, diz assim, a partir do verso 1 ao verso 13, primeiro livro de Reis, capítulo 11, do verso 1 em diante. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que é essa a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Amém, queridos? O pastor Chore me pediu para falar alguns minutinhos com um tema, pastor Thomas, abrindo o coração, pastor Jorge. É difícil falar na frente do pastor Jorge, bispo Robson, meu pai ali, todos vocês, Bené, pastor Neif, pastora Ângela, pastor Arno. Mas, abrindo o coração, qual que é o medo que eu compartilho com outros líderes? Converso com muitos dos filhos de vocês também sobre isso. De nós sermos uma geração, nós que estamos agora, eu estou com 39 anos, chegando perto dos 40 agora, né? Uma geração como Salomão, que apesar de tanto investimento, não vai seguir o Senhor como o rei Davi, que era íntegro no seu coração. Já que nós temos que abrir o coração, a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procede as saídas da vida.
A Bíblia diz, 1 Crônicas 28:9, que o Senhor esquadrinha os corações, todos os corações. O Senhor nos ensinou em Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E na leitura em Reis, nós vemos que Salomão, no final da vida, a Bíblia diz explicitamente, é um dos versos mais tristes da Bíblia, o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora dedicado o coração de seu pai Davi. Então, o que adianta construir um altar, um templo para Deus na juventude e um templo para demônios na velhice? O mesmo Salomão que construiu o maior templo, que o Edir Macedo não conseguiu fazer um igual, que ninguém vai conseguir fazer um igual, pode pôr o mesmo nome, nunca vai ser o mesmo templo onde a Shekinah desceu ali, uma teofania que nunca vai se repetir, por maior que seja a ânsia dos templos que os irmãos queiram construir, que nós vamos ansiar construir. E se Salomão, que construiu o templo que Deus estabeleceu, instruiu, se Salomão, eu não estou falando os nossos galpões, eu não estou falando de cinema reformado, eu não estou falando de gente que sai construindo da cabeça as coisas sem nenhum apuro arquitetônico, sem nenhum conhecimento de nada. Eu estou falando de Salomão, o proverbial Salomão. E no final da vida, ao redor de Jerusalém, tem o nome dos demônios que ele construiu altares. O medo da minha geração é a gente desviar o nosso coração. Desviar o coração e começar a adorar Moloque, o altar onde crianças eram sacrificadas, Camos ou Quemos, Astarote, potestades malignas. Então, o medo de ser reprovado por Deus depois de ter recebido tantas bênçãos. Tanto que eu aprendi na minha vida, literalmente, o bispo Robson dormiu na minha cama para eu dormir no chão, filho de pastor abençoado, amém, queridos irmãos? Pastor Carlos, vi o bispo Joás, eu lembro o dia que o Joás chegou em casa, quando a minha irmã nasceu, a Priscila, em 92, quantas vezes o pastor Jorge dormiu na minha cama, o pastor Jorge Linhares, ele dormia no chão, no quarto dos meus pais. Então, tendo aprendido tantas palavras maravilhosas, o bispo Robson, temos o privilégio de caminhar mais perto nos últimos tempos, tenho aprendido tanto também. O pastor Jorge Linhares uma vez falou uma frase que mudou minha vida, eu adolescente ali na Getsemane, e ele disse assim, Deus não precisa de você, Ele conta com você, mas não precisa de você. Ele coloca outro no lugar. Aqui a gente vê isso muito claro nesse texto de Reis. Eu preguei no ano passado. O pastor Theo Hayashi pediu para eu falar no sepultamento da pastora Sara Hayashi. Então o Theo estava um pouco abalado, claro, e aí chegamos ali, estava a família, e ele falou assim, Davi, a gente entrou carregando o caixão, não sei quantos estavam lá daqui presentes, E ele falou, Davi, eu não vou conseguir falar, fala você. E aí eu li Provérbios 22, verso 4. Meio de supetão eu falei assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Amém, queridos? Então, se por um lado nós temos aqui a história de Salomão, alguém que se corrompeu, Provérbios mostra, a Bíblia mostra a recompensa de quem mantém a humildade no seu coração, de manter esse coração quebrantado que o rei Davi tinha, que errava como qualquer outro. Nenhuma pessoa é mais escrutinada na Escritura do que o rei Davi. Nós sabemos desde a sua juventude até as palavras no leito de morte. E não apenas isso, a Bíblia fala até mesmo da vida interior de Davi nos Salmos, os seus pensamentos, os seus lamentos, os seus desejos mais profundos, suas crises mais profundas. E Davi foi esquadrinhado, diz a palavra. Davi tentou esconder o adultério dele com Betseba, até nós aqui na Granja Vemos sabemos 3.000 anos depois. Não tem como esconder nada de Deus. Até a gente está sabendo, Rashid, aqui. Então, nós precisamos ter esse coração quebrantado, amém, queridos irmãos? Nós precisamos ter esse coração humilde, esse coração como Davi, aberto, nós não vamos esconder nada de Deus. Então, o desafio que a nossa geração tem, a geração mais nova, da gente não se perder em meio à opulência. Está aqui o livro que eu falei com o bispo Robson, Crentes, pequeno manual sobre um grande fenômeno, do antropólogo Juliano Speyer. É um manual, esse aqui vai ser um livro que vai ditar, pelo menos nos próximos anos, a imprensa brasileira. Tem aqui até o manual de gírias. O que significa reteté? Tem explicando aqui. O que significa atribulado? Tem aqui. Tem a história, tem uma longa página falando aqui da Sara Nossa Terra,
o apóstolo César Augusto, que esteve aqui, fala também, fala tudo aqui. Então, eu fui chamado pelo presidente de TV Globo, Maurício Soares, semana retrasada, para falar para a diretoria da TV Globo. E aí, tinha 30 diretores da Globo do Brasil inteiro, sentados, o Maurício Soares lá, e eu fiquei 2 horas respondendo perguntas sobre os evangélicos. 2 horas. O interesse que eles têm, eles falaram assim, isso foi tão bom, agora a gente quer que você volte para treinar a equipe do Jornal Nacional, do Fantástico, você vai treinar agora o jornalismo da TV Globo, porque a gente não sabe conversar e não tem mais como fingir, não tem mais como fingir que não existem vocês, não tem mais, a semeadura pode ser secreta, mas a colheita todo mundo vê. Então, uma geração que semeou, uma geração que chorou. Então vem uma geração nova agora, e vem essa colheita agora tão grande, né? Tão grande. E aí, é interessante que, quando nós vemos essa possibilidade, por exemplo, de transformação nesses espaços de poder, eu estava na primeira marcha para Jesus em 93, aqui em São Paulo, estava no trio elétrico no colo com meu pai, eu tinha 7 anos de idade, eu vi tudo isso aí, e a gente orava por um Brasil transformado quando eu era criança. E muitos pastores hoje oram para destruir a televisão. Em vez de ser transformado, estava falando com o pastor Eibe agora isso, em vez de continuar orando por transformação, parece que desistiu, parece que o evangelho não vale mais. Parece que o evangelho valia, que agora vai se tornando uma coisa impositiva, um coração duro, um coração empedernido. Então que a nova geração não seja assim, amém, queridos? Que a gente continue tendo essa humildade, essa simplicidade de chorar, de clamar, não perder o Espírito Santo, não perder o domínio próprio, não parar de chorar. Há coisas que nós só vemos com os olhos molhados. Há coisas que nós só conseguimos enxergar a partir da dor. Eu me lembro no dia que a igreja que meu pai pastoreava em São Caetano dividiu. Eu lembro do Maluf indo com o Francisco Rossi lá na igreja, pedir voto, nos começo dos anos 90. Lembro reverendo Caio Fábio pregando no Teatro Paulo Machado. Lembro de tantas memórias que a gente tem. Eu ainda vou escrever um livro chamado A Extinção do Ministério de Retroprojetor. Louvado seja Deus. Sobre coisas que passaram. Eu era do Ministério de Retroprojetor da igreja. Ainda vou escrever esse livro. E eu lembro de tantas coisas, né? E aí, de repente, meu pai fica doente, enfermo. Hoje fala burnout. Não tinha nem essa expressão na época. Falava estafa. Né? Meu pai trabalhava na Vilares o dia inteiro. A igreja... Era um dia jantando com o Ronaldo Didini, outro dia com o Kadoshi, outro dia... E aí eu vi meu pai doente 3 meses, e aí a igreja dividiu em 3. Dividiu em 3. Então, eu sou filho, neto e bisneto de pastor, vocês sabem disso. 4 bisavôs pastores, 4 bisavós pastores. Eu sou o mais evangélico dessa sala aqui, louvado seja Deus. Nenhum de vocês me bate. Um era espírita, outro... né? Agora, de evangélico, vamos falar de evangélico então. Eu preguei no passado culto de 80 anos da Igreja Batista de Lucélia, que meu bisavô russo construiu, está lá até hoje. Preguei no púlpito dele, me deram a Bíblia do meu bisavô, de 80 anos. Então, assim, nós não podemos perder esse quebrantamento. Eu lembro de chorar na presença. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. Lembro do pastor Jorge entrando lá em casa como se fosse hoje, e era uma véspera de Ano Novo. E nosso Natal já tinha sido destruído. O nosso Réveillon já não existia mais. Não tinha Réveillon, não tinha Natal, não tinha presente. Por causa da igreja que tinha dividido. E o pastor Jorge foi lá, entrou em casa, e a gente não entendia nem o que ele estava falando, mas ele falou, vai dar tudo certo. Fica bem que Jesus está no controle. E a gente foi para lá, em 1998. Então, no Antigo Testamento, os profetas choraram, os reis choraram, os sacerdotes choraram. Mas, no Novo Testamento, o Todo-Poderoso chorou. Jesus chorou. Por isso que Orígenes dizia que as lágrimas crísticas, as lágrimas de Cristo, são as lágrimas de Deus. Um Deus que chora a nossa dor. Então, penso eu, hoje, muitas vezes, a minha geração, os mais jovens, estão muito pomposos. A gente deveria estar mais quebrantado na presença de Deus.
mas curvado diante de Deus. Então eu quero encerrar dizendo isso. Salomão se perdeu, abrindo o coração aqui, literalmente abrindo o coração. Meus amados irmãos, que nós não venhamos nos perder de ter construído um altar para Deus na juventude, mas altar para demônios na velhice, que a gente possa manter a chama acesa, que a gente possa ter o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é o clímax, e o último aspecto do fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é um atributo indispensável para quem quer exercer a liderança. Seja na igreja, 1 Timóteo 3, verso 2, Tito 1, verso 8, seja na sociedade, Provérbios 16, verso 32, Eclesiastes 10, verso 17. Então, Cristo é o modelo final do domínio próprio. Ele foi provado em todas as coisas, porém sem pecado. Sem pecado. Eu encerro com um conjunto de versos, se você puder abrir a mão também para a gente receber essa palavra, que falam sobre esse controle que nós precisamos ter, e vou orar encerrando aqui e passar a palavra. Tenha uma visão sóbria de si mesmo. Diz assim Romanos 12, verso 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida que Deus lhe concedeu. Controle os seus olhos. Provérbios 17, 24, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam aos confins da terra. Controle os seus pensamentos. Filipenses 4, 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Controle o seu corpo e os seus impulsos sexuais, pois a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4, 5, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Controle as suas palavras. Provérbios 21, verso 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 13, verso 3, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Controle suas respostas. Provérbios 15, verso 28 diz, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Controle o ímpeto de vingança. Diz assim, não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Nunca diga isso. Provérbios 23, verso 1 a 3. Para encerrar, ignore as ofensas. Provérbios 19, 11. A sabedoria de um homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Não se coloque em situações de risco. Jesus vai dizer, Mateus 4, verso 7, não colocarás à prova o Senhor seu Deus. E em último lugar, não siga nos caminhos maus. Salmo 119, verso 59 diz, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser homens e mulheres aprovados por Ele. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, vamos ficar em pé e vamos fazer nesse momento uma oração em prol da nova geração. Depois os queridos vão poder compartilhar também. Levanta a sua mão, vamos orar pelos nossos filhos, nossos netos, nossos genros, nossas noras, nossos líderes da igreja, discípulos, departamento infantil, que Deus desperte uma nova geração, que o Senhor Deus desperte fome e sede nesses pequeninos, e que eles possam voltar para o Senhor, e que eles possam segurar na capa de sacerdócio, manto profético do pai, da mamãe, e que o Espírito Santo se derrame sobre eles. Levanta suas mãos. Pai, nós profetizamos, nós clamamos, nós oramos hoje, em o nome de Jesus, depois de ouvir cada palavra preciosa tirada do teu altar, tirada, Senhor, lá do santuário do Santo dos Santos, que o teu Espírito abençoe aqueles queridos que aqui estão, nossos familiares, nossos discípulos, nossas igrejas, que uma nova geração levante-se, Senhor, com mais fome de Deus,
com mais clamor pela tua presença. Não é pela força, não é pela violência, é pelo teu espírito mover, Pai. Ajuda cada papai que está aqui, cada mãe. Ajuda-nos, Pai, a enxergar o coração dos nossos filhos. Dá-nos, ó Deus, a alma dos nossos filhos, Pai. Ajuda-nos a sermos sensíveis a cada passo, a cada olhar, a cada sorriso. Derrama o manto que as vestes sacerdotais que em nós estão, seja transferida para nossos familiares, nossos filhos, nossos netos. Como as vestes de Arão serviu a sua descendência, com o sacerdócio do Senhor. Pai, nós ministramos que a igreja brasileira, a nova geração, volte-se para o Senhor, não apenas em busca de poder, de dinheiro, mas que volte em busca da tua presença, em busca da tua glória e da tua majestade. Senhor, faça o que não podemos fazer. Faça, Pai, desperta. Nós oramos como teu corpo hoje. Nós oramos baseado na tua autoridade, a unidade da tua casa. Pai, cada um que aqui está, valoriza isso. Por isso aqui estamos, por isso aqui ficamos, porque sabemos do poder dessa unidade, porque acreditamos que no céu isso é ligado, no céu isso é estabelecido, Pai. No céu isso é costurado, e o inferno, e potestades, e principados não tem autoridade para desfazer, não tem autoridade para roubar, não tem autoridade para tirar aquilo que tu nos deste, Senhor, aquilo que tu estabelecestes. Pai, nós te pedimos hoje, nós clamamos hoje, escreve com letras de fogo no céu, escreve e determina, Pai, com letras de fogo nos lugares celestiais. Abençoa que essa nova igreja se levante, que essa igreja de adolescentes, que essa igreja de jovens, que essa igreja de kids possa se levantar como a alva, clamando, buscando ao Deus eterno. Cobre, eu te peço, cada um dos queridos que aqui vieram. Abençoa-nos. Sara os corações dos pais que estão machucados por seus filhos. Sara, Pai, coração das mães pelas filhas. Nós oramos, nós liberamos a tua palavra e a tua unção em o nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos. Aqui está a nova geração. Pastor Jorge, é contigo. Nós vamos apenas ir por Arnon, vem cá. Vamos ir por Weibe. Põe a mão aqui, ó. Isso aqui é uma representação. Davi, cadê você? Vem cá. Representa aqui, Davi. Oh Deus, nós clamamos, nós oramos, Pai. Nós suplicamos, Pai. Tenha misericórdia. Senhor, fazemos um concerto contigo te agradecer, hoje. Pai, Fazemos pelos uma aliança. filhos de pastores, pelos filhos de missionários, Senhor, pelos prédios que estão agora desocupados, Senhor. E a gente chega nos Estados Unidos, na Europa, vemos tantos prédios, que cada um comece uma escola, cada pastor possa ir lá e investir nos juniores. Eu vejo o Davi hoje, esse menino que chega no tribunal e confunde os doutores. Nossos filhos, ó Deus, que tem se inspirado nele. Minha filha, advogada. Meu filho, advogado. Minha outra filha, psicóloga, Deus. Meu Deus, tem pastores aqui sofrendo que os filhos não querem ir para a igreja. Eu abençoo você, amado. Seu casamento que está sofrendo um abalo, porque Jesus disse: ferirei o pastor e o rebanho ficará disperso. Você que seu filho não pode ter uma calça jeans, não pode ter um carro bom. Você que está aqui passando necessidades, eu declaro a vitória de Deus na sua vida. Sua geração será poderosa na terra. É o Salmo 112 para vocês. Obrigado, pastor. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de Deus de estar aqui. E quero deixar para vocês aqui essa intercessão. Em setembro eu tenho um congresso só de filhos de pastores, filhos de diáconos, filhos de missionários, lá em Belo Horizonte. Entra depois no site da igreja. O Davi
Lago é fruto desse trabalho, que eu peguei esse menino, ele estava ferido, o pai dele doente. Nós precisamos estender as mãos para filhos de pastores, ajudar, pagar faculdade. Hoje o Davi é um doutor, aluno do Colégio Batista Getsemane. Não fique comparando a sua igreja, seu ministério com de outras pessoas grandes. Você é a sua própria marca, é você melhorar. O limite só Deus sabe, mas começar é com o que você tem. Deus te abençoe. Ó Pai, nós concordamos em fé, nós declaramos, ó Pai, Tua unção, Tua graça sobre essa nova geração. Pai, que possam realmente obedecer à grande comissão. Pai, obrigado que o Senhor em nenhum momento disse que é para fazer convertidos, mas sim para fazer discípulos. Eu declaro essa bênção, essa unção de fazer discípulos sobre essa nova geração, discípulos apaixonados por Jesus, discípulos andando em santidade, refletindo a presença do Senhor, discípulos que valorizam a família e priorizam a família sacerdotal, seguindo ao Senhor e servindo ao Senhor. Nós declaramos também discípulos plantadores de igrejas, discípulos que vão crescer, que vão ver a transformação do Brasil continuar cada vez mais. Nós vemos a fibra moral dessa nação sendo transformada. Nós declaramos a bênção e a unção sobre o nosso Brasil e sobre essa nova geração, em nome de Jesus. A Ti pertence, Senhor, todo o poder, e nós não dependemos de outros senão do Senhor. Esperamos por este momento por muito tempo, Pai, a maioria de nós aqui, Senhor. Momento em que o derramar do Senhor viria sobre essa nação, viria sobre essa nova geração que nos sucede. E nós temos, ó Deus, expectativa, Senhor, mas a esperança que vai demorando, o Senhor adoece o coração. Cura o nosso coração, Senhor. Cura-nos, traga à luz, Senhor, aquilo que nós estamos aguardando há tanto tempo. O Senhor tem prometido que derramaria águas e liberaria sobre esta nação, Senhor, um momento que chamaria a atenção do mundo inteiro pelo que o Senhor estivesse fazendo aqui. E nós cremos que estamos chegando nesse momento, Senhor. Mesmo pelo motivo que nos traz aqui, nos une, Senhor, como servos do Senhor, buscando a manifestação do Teu reino. Então ouve a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, nós ministramos sobre os nossos filhos, ministramos sobre os nossos netos, ministramos para as gerações seguintes, ó Deus, esse poder, essa unção que só o céu pode liberar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nós te damos graças, Senhor, por ouvir esses testemunhos, por saber que o Senhor tem já nos abençoado. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, para levantar Timóteo, Senhor, em abundância, ó Deus, em grande quantidade, Senhor. Ó Deus, olha para nossas crianças, olha para essas crianças, Senhor, que ainda que não sejam os nossos descendentes, mas são crianças que foram endereçadas, criadas de uma maneira inadequada. Mas nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor venha salvar essa nação, que o Senhor venha cuidar, olhar para as nossas criancinhas, Senhor, aonde elas estiverem nesse momento, ó Deus, abençoando, transformando, revelando a glória do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, tem uma visão de Deus que está sendo ministrada. Queridos, antes de dispersarmos, vamos voltar em prol do Brasil aqui. Se você sai do seu lugar, está tocando o seu coração, vem para cá, vamos desfazer esse formato. Estenda as mãos aonde você puder. Vamos ouvir essa palavra e depois a gente vai fazer o clamor para que essa visão seja do Brasil, de tudo quanto é igreja, estados, capitais, interior, toda a parte. Enquanto a intercessão estava acontecendo, o Senhor me mostrou que um muro foi erguido entre a nossa geração e essa nova geração. Nós perdemos a mente
desses jovens. Eles foram doutrinados, a gente não viu acontecer nas escolas, nas universidades. O Senhor disse, a mente deles foi tomada. E nós devemos fazer uma intercessão para que a mente deles seja cativa, de volta a Cristo. Os pensamentos de Cristo voltem no coração dessa nova geração, onde a gente não vai perder a próxima, em nome de Jesus. E o Senhor trouxe muito forte, é um resgate, onde a igreja tem que voltar a doutrinar as crianças e os adolescentes, para que eles tenham a mente de Cristo. Amém. Palavra do Senhor. Levanta as suas mãos. Yeshua. De novo, Yeshua. Entra, Senhor. Toma o seu lugar nesse país. Toma esse seu lugar. Nós clamamos teu nome, Yeshua. Meu amado é mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Senhor, Tu és o Senhor das nações. A Tua palavra nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nós cremos na Tua palavra, nós proclamamos a Tua palavra sobre a nossa nação, sobre o Brasil, que pertence ao Senhor. Esta terra é Tua, Senhor. Cada centímetro quadrado desta terra pertence ao Senhor. As riquezas desta terra pertencem ao Senhor. O povo desta terra pertence ao Senhor. O governo desta terra pertence ao Senhor. A igreja desta terra pertence ao Senhor. É Teu, Senhor. O Brasil é Teu, Senhor. Barzel pertence ao Senhor. E nós oramos, Senhor, para que Tu derrames sobre a nação brasileira este poderoso avivamento prometido. Oh, Senhor, que Tu venhas remir esta terra com o sangue de Jesus. Nós confessamos, ó Deus, como brasileiros, confessamos quão errados temos andado, confessamos, ó Deus, as falhas da igreja, as falhas do Teu povo, permitindo divórcio, permitindo, ó Deus, tantas coisas acontecendo no nosso meio que não agradam ao Senhor, permitindo divisões, muros levantados por não estarmos vigilantes. Como igreja, Senhor, como igreja brasileira, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Aplica o sangue de Jesus sobre a nação, sobre nós que aqui estamos como pastores, representando, Senhor, a Tua igreja no Brasil. Nós clamamos: lava-nos, lava a Tua igreja, purifica a Tua noiva, santifica a igreja brasileira, desperta a Tua igreja, ó Deus, para Te amar, para Te servir, para Te adorar, para proclamar a Tua glória,
para preparar a vinda do Senhor. Ó, Tu vens encontrar uma igreja santa, sem mácula, sem defeito. Faz-nos, Senhor, ser esta igreja pura, esta igreja, ó Deus, de mãos dadas, esta igreja que marcha na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Encontra em nós, ó Deus, um coração ensinável, humilde na Tua presença, dependente totalmente de Ti, ó doce Espírito de Deus. Une o coração do Teu povo, da Tua igreja na nação brasileira. Dá-nos uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que adora, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que prega a Tua palavra, o verdadeiro evangelho. Ó Deus, que o Senhor possa soprar sobre a nação brasileira, norte, sul, leste, oeste. Venha do céu, Senhor, o Teu vento, Senhor, como ali em Atos capítulo 2, que se ouça um som como de um vento impetuoso, enchendo toda a casa, enchendo toda a nação brasileira, cada cidade. Não sabemos o nome de todos os nossos municípios, mas Tu és onipresente, Tu és onipotente. Visita nessa hora, Senhor, a Tua igreja em toda a nação brasileira. Visita os pastores, visita os lares dos pastores, visita os Teus filhos. Nesta hora, Senhor, tomamos as nossas crianças em nossos braços, assim como os pais levavam os filhos para serem abençoados por Yeshua, abençoados por Jesus. Nós trazemos, Senhor, diante de Ti as criancinhas que estão nascendo nesta hora, aqueles que estão sendo gerados hoje, aquelas crianças que já estão aí aprendendo. Guarda, Senhor, esta geração, protege, Senhor, esta geração, livra do mal, livra dos abusos, livra do pecado, livra da maldade, livra, Senhor, de todas as armadilhas do inimigo para destruí-los. Guarda as nossas crianças, dê-nos sabedoria como homens e mulheres de Deus, a direção do Teu Espírito Santo para guiar estas crianças no Teu caminho, para não embaraçá-las de vir ao Senhor. Pelo contrário, nós as colocamos em Teus braços, Jesus. Teus braços estão estendidos e Tu recebes milhares, milhões de crianças brasileiras. Tu recebes não só as nossas crianças, mas no mundo inteiro, são todas Tuas. Senhor, guarda, dê-nos sabedoria com as crianças, sabedoria com as famílias, dá-nos pais responsáveis, ó Deus, que desde a ministração do casamento, os casais recebam o ensino, ó Deus, para criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Dá-nos famílias santas, dá-nos pastores, famílias de pastores, de ministros, de, ó Deus, obreiros da Tua seara em santidade na Tua presença. Dá-nos referenciais, dá-nos, Senhor, dá-nos, Senhor. Nossas crianças, nossos adolescentes. Oh, Jesus estava ali aos 12 anos no templo. Que nossas crianças, nossos adolescentes amem a Tua casa, amem a Tua obra, amem estar na casa do Pai. Abençoa nossos jovens, dando sabedoria, graça, para que tenham conhecimento para defender a sua fé, que tenham conhecimento para dizer: eu creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu creio em Seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu creio no Espírito Santo que habita em mim e que tem poder para todas as coisas e que é o meu mestre, o meu ensinador. Capacita-nos como Teus filhos, ó Deus, para sermos um canal limpo, ligado ao Teu trono, ligado ao Senhor, por onde a Tua palavra flui como água límpida e cristalina. Usa-nos no poder do Teu Espírito Santo, encha-nos da Tua graça, que neste encontro, Senhor, Tu venhas renovar os Teus filhos, dando novos dons espirituais para abençoar o Brasil. Norte, sul, leste, oeste, o sopro do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Oramos por aqueles que nos governam, ó Deus, aqueles que nos governam, que são tementes ao Senhor, que são cristãos autênticos. Livra-os das armadilhas do inimigo, livra-os, ó Deus, que eles sejam autênticos, sejam honestos, sejam íntegros em sua fé. E aqueles que são maus, que são ímpios, que são perversos, dá-lhes a oportunidade de se converterem.
de ter a sua vida transformada, mas acima de domínios, poderes, está o Senhor em teu trono. Reina poderoso sobre o Brasil, governa sobre a nossa pátria, usa-nos como teus guerreiros, usa-nos como teu exército, e Senhor, que a tua glória seja vista no Brasil, que o Senhor nos use para ser uma bênção para todas as nações da terra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu vou orar em cima do Salmo 32. Na hora da adoração o Senhor me trouxe esse versículo. A gente precisa ser mais rápido e a gente precisa da graça de Deus para um arrependimento mais significativo, né? Está escrito assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Tem a ver com a palavra que abriu aqui a conferência. Pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Senhor, nós necessitamos de um quebrantamento nessa nação, um arrependimento, e à medida que o tempo vai passando, a sequidão, as consequências, meu Deus, elas estão sendo aceleradas. Mas nós sabemos, Deus, que quando nós alcançamos um verdadeiro arrependimento, meu Deus, a atmosfera dessa nação vai ser mudada, ela vai ser restaurada. Meu Deus, eu quero te pedir, nos ajuda nesses dias a sermos mais rápidos. Não adianta a gente falar, Senhor, mas a gente precisa da sua graça, que haja uma unção sendo derramada de quebrantamento na sua igreja nesses dias. Meu Deus, que nós possamos alcançar diante do Senhor um nível de arrependimento que abale os céus dessa nação. Meu Deus, e ao mesmo tempo os teus filhos que estão ali no legislativo, no executivo, no judiciário, meu Deus, eles possam sentir a força, a mão do Senhor sobre eles. Meu Deus, que o arrependimento traga uma mudança nessa nação. Meu Deus, nessas esferas de poder, em especial, Deus, nós apresentamos como igreja, meu Deus, o nosso judiciário. Meu Deus, vivemos os dias do profeta Amós nessa nação. Meu Deus, e essa palavra termina falando que o Senhor vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Meu Deus, nós chamamos esse arrependimento, nós chamamos a restauração do tabernáculo nessa nação, de forma que a tua justiça, aquela que não busca os seus próprios interesses, meu Deus, seja refletido nas esferas de poder desse país. Meu Deus, eu oro para que essa realidade aconteça no nosso meio. Meu Deus, levanta uma igreja que não busca os seus próprios interesses. Levanta uma igreja centrada em Cristo Jesus, de forma, meu Deus, que os principados que estão atuando no judiciário, no executivo, no legislativo, Senhor, eles possam ser enfraquecidos e a atmosfera dessa nação possa ser transformada. Leva essa nação num nível de quebrantamento nos próximos dias, Deus, diferente. Oh, Deus, libera as lágrimas a favor dessa nação, libera os intercessores com lágrimas. Meu Deus, nós te pedimos, Deus, e nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo. Meu Deus, que nós sejamos aprovados, meu Deus, para recebermos um novo nível de autoridade, meu Deus, nesses dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua graça sobre essa nação. Obrigado porque o Senhor escolheu essa nação, Senhor, por um propósito específico. Obrigado, Pai, porque é dito que o Brasil é um gigante adormecido, mas nós queremos declarar nessa tarde que esse gigante está sendo despertado pela sua palavra e pela sua graça. Nós declaramos, ó Pai, que é um novo tempo sobre essa nação. Declaramos, Senhor Deus, que é uma nova estação sobre a igreja do teu povo nessa nação. Deus, nosso coração se enche, ó Pai, de alegria, Senhor, porque nós temos certeza que o Senhor é o Deus que responde às orações. Obrigado, Pai, porque o Senhor disse que nos contou a parábola sobre o dever de orarmos sempre, sem nunca esmorecermos. Eu creio que é chegada a hora do Senhor responder às orações. Quantas orações, quantas lágrimas, quantos choros, mas a hora é chegada, ó Deus, sobre essa nação. Pai, nós cremos que haverá avivamento, haverá focos de incêndio, haverá uma coisa incontrolável nessa nação. Oh, meu Deus, levanta os teus homens, os teus profetas, oh Pai, como guardiões, oh Pai, dessa chama que o Senhor está levantando sobre essa nação e sobre esse povo. Obrigado pelo novo tempo, obrigado, Pai, pelo novo dia que o Senhor traz sobre essa nação.
Oh Deus, que haja graça, haja conversão. Oh Deus, que haja restituição sobre a sua casa, sobre o seu povo, ó Deus. Eu creio, ó Deus, num novo momento. Eu creio, ó Deus, num novo momento. Oh Deus, eu creio que o seu reino está vindo sobre essa nação. Oh Deus, quantas promessas, Senhor. E a hora é chegada, e a hora é essa, e a hora é essa, nós cremos, ó meu Deus. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações. Nos levante, Senhor, nesses dias, como profetas que vão profetizar aquilo que nós estamos vendo, ainda que seja, Senhor, uma nuvem tão pequenina quanto a mão de um homem, mas o Senhor está movendo de maneira sobrenatural. Obrigado por compartilhar conosco os seus planos. O Senhor disse que o Senhor não vai fazer nada na terra sem antes, ó Pai, compartilhar com os seus servos, os profetas. Senhor, os teus servos estão reunidos aqui, uma pequena parte deles, ó Deus. Compartilha o que está no seu coração. Abre o seu coração, Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Papai do céu, que tarde maravilhosa, que dia maravilhoso. Teus filhos e filhas estão aqui, não importando o número pequeno, porque Tu estás conosco, Tu ouves nossas orações, Tu atendes nosso clamor, porque nada que acontece aqui é em vão. Ó Deus poderoso, aqui está o mapa do Brasil que nos faz recordar que somos brasileiros e que possamos amar de verdade nosso país, com amor que implique compromisso, com amor que implique em pregação por ele todo, por amor que implique em amar as nossas famílias, ganhá-las para o Senhor, com amor que implique pais mais ternos, mais amorosos, que não despreze seus filhos, que pare com legalismos, que leve a graça, o amor, a redenção da cruz às outras gerações. Ó Deus, salva os nossos filhos, ó Deus, salva os nossos netos. Certamente darás muito mais autoridade à pregação do Evangelho quando nossos filhos estiverem pregando conosco, os nossos netos, bisnetos, essa graça que alcança qual um bastão passando geração por geração a toda nossa gente na mesma velocidade. Deus bendito, ouve a nossa oração. Ó Espírito de Deus, clamamos em nome de Jesus que o Senhor salve os púlpitos, que os nossos púlpitos parem de pregar filosofia, sociologia, um monte de dias, e se volte a pregar a graça redentora, a graça salvadora. Deus bendito, não permitas que confundamos púlpitos com palanques. Dá-nos autoridade nesse momento difícil brasileiro do judiciário, no momento difícil brasileiro político. Dá-nos a graça de ser um povo supra-partidário, do partido de Jesus, do partido mais que vencedor. Não nos permita desistir diante de tantos escândalos, de tantas dificuldades que estamos vivendo e vendo. Ó Senhor, certamente o Senhor fará maravilhas no meio de nós, e nós cremos e declaramos a Tua vitória, a vitória da Tua igreja, a vitória do Teu povo. Que isto simbolize hoje muito mais que denominações, ó Deus, muito mais que grupos e ministérios, ó Senhor, mas um povo Teu, de líderes salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, que a gente guarde no coração esse dia de vitória, esse dia de clamor, esse dia em que pedimos a Tua unção a cada homem, seus lábios, coração, a cada mulher, seus lábios, coração e mente, aos nossos filhos, e que a gente possa dizer que ainda todos nós recebamos agora essa palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus eu clamo e receba pela fé esta vitória, a vitória desse dia de oração, a vitória desse dia de cobertura mútua, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo,
que reina para sempre. Aleluia. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Pai, nós declaramos de maneira profética aqui nesse lugar, céus abertos sobre a nação brasileira, sobre tudo, sobre a igreja do Senhor. Louvamos a Ti porque uma unção extraordinária tem sido liberada. Tu estás convertendo, Senhor, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e ainda no sentido ministerial, Pai. Louvamos a Ti porque essa unção está reconectando os anciãos com a nova geração, Pai. Ó Deus, de maneira tão maravilhosa, trabalharemos juntos, Pai, para o engrandecimento do Teu reino. Ó Pai, nós declaramos que os anciãos dessa nação não irão menosprezar de maneira alguma essa nova geração, a força do Teu Espírito que tem vindo. E a nova geração não vai remover os marcos que os pais da igreja dessa nação colocaram no passado, mas haverá respeito, Pai. Ó Deus, nós declaramos, Senhor, um novo tempo, sim, sobre a igreja brasileira. Reconhecemos, Senhor, os poços que foram abertos pelas gerações passadas, que com seus bordões abriram poços e agora nós bebemos da água. Ó Pai, muitos pais, mães espirituais que tiveram sonhos. A Tua palavra diz que os anciãos terão sonhos e os mais jovens, a nova geração, terá visões. Quantos pais sonharam, não conseguiram ver o cumprimento, mas esses sonhos estão se transformando agora em visão. Ó Pai, nós declaramos, Senhor, a nova geração não vai substituir a antiga geração, porque são herdeiros, nós somos herdeiros. A nova geração é a geração herdeira, é uma geração que vai dar continuidade a esse legado, Pai. E nós declaramos isso e louvamos a Ti por esse reconectar de gerações. E declaramos, Senhor, que essa nova geração, a geração de Josué, irá mais além do que a geração anterior alcançou. Nós declaramos a força de maneira tão extraordinária e a conexão da sabedoria, Senhor, da velha geração com a força da nova geração. Declaramos isso sobre a igreja brasileira, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu, e deixa o céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois Teu é o reino, Teu o poder, é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre, amém. Eu queria que nós levantássemos as mãos
Tem uma situação acontecendo nesse país. Eu acho que só Deus pode mudar essa história, que é a presença, a vida do nosso querido Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe o que ele está passando. A maldade, a mentira prevalecendo. Mas tem um texto em Eclesiastes que diz: acima do homem perverso há um Deus mais alto do que ele. Estende as suas mãos. Pai, nós oramos pelo presidente Bolsonaro. Nós oramos pela situação política do Brasil. O Senhor está no trono, governando, reinando. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor envia anjos. Só o Senhor, só teus anjos podem mudar aquela sentença que está antecipadamente declarada. Mas não existe sentença entre os homens que não tenha autorização dos céus. E hoje nós pedimos, Pai, quebra essa potestade. Aleluia. Confunde a mentira, a maldade, faz com que eles se destruam. Solta teu anjo, Pai, como o Senhor mandou o anjo lá na caverna, lá na cova, Senhor, lá na fogueira de Daniel. Que o Senhor manda teu anjo, como o Senhor livrou a América milagrosamente pela eleição do Trump. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Confunde, Pai. Senhor, nós te suplicamos, como a voz da tua igreja hoje aqui, em unidade, nós clamamos, que venha o socorro e o livramento dos céus, por onde não podemos imaginar, por onde não podemos ver, mas que o Senhor sabe, o Senhor vê, e o Senhor pode agir. Nós ligamos na terra, e nós pedimos, manda tua providência e provisão, no santo, no glorioso nome de Jesus. Dá para dizer amém? Eu queria que nós pudéssemos cantar de mãos dadas a canção Pai Nosso. Enquanto nós estávamos orando, o querido irmão orou sobre o coração dos pais. Converte o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos aos pais, e os pais aos filhos. Duas gerações que precisam se encontrarem. Que Deus faça isso. Amém? Que Deus faça isso. Seus filhos, meus filhos, todos, pastores, milhares de pastores, presbíteros, filhos magoados, filhos feridos, filhos que estão dizendo: eu nunca vou entrar numa igreja, não quero viver aquilo, não quero ver aquilo. Que isso não possa acontecer, que Deus derrame esse espírito de restauração do coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Pai nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Esse é o nosso clamor. Faz o céu descer. Faz o céu descer. Faz o céu descer. Faz o céu descer.
Levanta a tua mão e profetiza e declara: teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Oh, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus, né, gente? Eu creio que hoje tivemos uma visitação especial do Espírito, da graça do Senhor, e que vamos levar junto com a gente uma visão renovada. Quem pode dizer, pastor, eu fiquei mais restaurado dentro de mim, sua alma, seu espírito? Amém, aleluia. Então, gente, nós vamos pedir que os irmãos, nós vamos ter um lanchinho servido já já, mas que não se esqueça de escrever seu nome, de assinar esses 2 quadros, e se quiserem sentir, de passar um azeite também, ungindo em nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.